Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lia e hoje o vídeo é sobre 19 coisas que eu aprendi com 19 anos. Eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, vocês não têm ideia de como eu queria gravar esse vídeo. Eu peguei essa ideia de um vídeo que eu vi da Nathalie Neri recentemente, acho que foi 23 coisas que eu aprendi com 23 anos. Que se eu não me engano, ela já faz algum tempo vídeos assim, tipo, todo aniversário dela ela faz vídeos assim. E eu achei muito interessante, porque no último ano eu aprendi muitas coisas, minha vida não sei se ela mudou muito, mas eu realmente conheci coisas novas e aprendi coisas novas, então tem bastante coisa pra contar. Algumas coisas são mais bobas, outras são mais, assim, importantes pra mim, sabe? E, enfim, é sobre isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Gente, então, esse vídeo vai ficar meio longo, então se você não quiser assistir ele inteiro, quiser ver quais são os temas que eu vou falar, eu vou deixar aqui na descrição quais são os temas que eu falo e em que segundo do vídeo eu vou estar falando sobre aquilo, pra vocês poderem ir direto no assunto que vocês querem ver. Eu só quero deixar bem claro que esse vídeo não tem a menor intenção de falar, tipo, é porque eu já tenho 19 anos, então eu sou muito sabida da vida, sabe? Eu manjo de tudo, eu já entendi como é que funciona esse negócio de viver. Que assim, né? Se tem uma coisa que eu não tô manjando muito desse negócio de viver aí, ainda mais em tempos de quarentena. É mais pra falar das coisas que eu aprendi no último ano. Então, vão ter coisas aqui que você talvez já saiba, coisas que você não saiba, coisas que você liga, coisas que você não liga. Mas se você gosta desses vídeos, que é uma conversa, assim, eu acho que você vai gostar muito desse vídeo, mesmo sendo um pouquinho mais longo do que o que eu tô acostumada a fazer. Então, a primeira coisa que eu aprendi tem muito a ver com o primeiro vídeo aqui do canal, que é sobre não ligar pra opinião alheia. Que eu preciso regravar muito aquele vídeo porque eu tô meio gritando nele e dá um pouco de agonia quando eu assisto. Mas foi uma coisa muito importante pra mim lidar melhor com como as pessoas veem o que eu faço, sabe? E pensar que eu tenho que fazer o que eu acredito, o que eu acho que é certo e que eu tenho vontade. E, sei lá, sabe, se as pessoas vão gostar ou não do que eu faço, não é muito problema meu. Tem sido muito bom pra mim lidar melhor com isso e aprender que se as pessoas gostarem de mim é meio que um bônus, assim, sabe? E, tipo, as pessoas que têm a ver comigo vão gostar de mim por quem eu sou. A segunda coisa que eu aprendi é uma coisa, acho que fofinha, mas que eu aprendi que eu tenho amigos maravilhosos. Foi uma coisa assim que, desde quando eu entrei no Profis, eu fiz muitas amizades e muitas amizades assim muito intensas. Tipo, eu já estudava antes em período integral, mas não sei, por algum motivo as amizades que eu fiz no Profis são muito mais intensas. E eu passei por momentos muito difíceis no ano passado, em questão de crise de ansiedade. E meus amigos paravam tudo pra me ajudar, sabe? E eles sempre têm estado aqui pra mim, então eu aprendi que eu tenho amigos maravilhosos. E eu acho que eles me ensinam também a ser uma melhor amiga pra eles, sabe? Eu sou muito, muito grata por todos meus amigos. E se você for meu amigo e estiver assistindo isso, eu te amo. A terceira coisa que eu aprendi é que eu sou muito capaz de morar sozinha. Esse ano eu pude ter a oportunidade de morar fora da casa dos meus pais. E eu tava com bastante medo de, tipo, não saber me virar e tal. E foi incrível, eu gostei muito, assim. Eu acho que se você é jovem e tem a oportunidade de sair da casa dos pais, que, assim, né, a maioria dos jovens eu acho que não tem. E se é uma coisa que você quer, mas você tá com medinho, assim, filho, só vai ser muito bom. E se não for bom, também acontece, né? Mas, assim, pela minha experiência, foi incrível, foi fantástico e eu gostei demais. A quarta coisa é uma coisa bem bobinha, mas eu aprendi que eu gosto mais de gatos do que de cachorros. A quinta coisa foi muito importante pra mim, que foi que eu aprendi que o cristianismo é muito diferente do que eu tinha na minha cabeça, porque eu cresci numa família católica e assim, pra minha família a religião é uma coisa muito importante, mas nunca foi uma coisa assim, sabe, tipo, meus pais vivem na igreja, esse tipo de coisa. Foi uma coisa que eu não tinha um contato tão intenso assim. Então, tipo, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão e tudo mais. Mas quando chegou a hora de fazer a crisma eu não quis, porque. Enfim, eu não tava pensando mais nisso, assim. Eu vi as coisas de jeito muito diferente. E ano passado, tipo, em janeiro, assim, eu falei, mano, é isso, eu não acredito nessa religião. Não sei se um dia eu vou acreditar em alguma, mas eu não acredito nessa, sabe? E foi uma coisa assim, muito importante pra mim, porque tirou um peso dos meus ombros, eu finalmente poder falar aquilo e não ter medo. E aí, em julho, eu comecei a ler um pouquinho sobre budismo.
E eu achei super interessante. Na verdade, eu achei interessante, mas assim, eu não me achei ali, sabe? Tipo, eu li e eu falei, nossa, isso faz muito sentido e tem coisa do budismo que eu vou levar pra minha vida sempre, mas não é nisso que eu acredito, sabe? E aí eu falei, por que que então eu não vou estudar algumas religiões, assim, não como uma pesquisadora, né, mas assim, como um hobby, estudar um pouquinho, conhecer mais sobre religiões diferentes. Quem sabe um dia eu encontro uma que eu gosto, ou não, sabe? E eu falei, bom, já que eu fui criada numa família católica, eu tenho Bíblia católica aqui em casa, e na igreja é uma coisa que é muito simples pra eu fazer, por que que eu não começo estudando o catolicismo? Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o Novo Testamento, e eu comecei a frequentar a missa também, toda semana eu tava indo, se eu não me engano. E, gente, eu gostei demais. Tipo, sabe, a religião que é da minha família, que meio que eu cresci e que eu sempre senti uma coisa meio. Isso não faz sentido pra mim. Quando eu fui conhecer por mim mesma, assim, sabe? Eu fui ler e eu fui ir na missa maior, agora entendendo como as coisas. O que tava acontecendo ali, sabe? Eu me apaixonei muito, muito, muito. E eu conheci outras vertentes do cristianismo também. E tô conhecendo ainda e eu quero conhecer outras religiões, né, fora do cristianismo. Mas eu me achei muito dentro da igreja católica. E é muito estranho pra mim falar isso, porque pra mim isso sempre foi, assim, uma coisa que eu achava impossível. Eu ir ver a mensagem por mim e tirar as minhas próprias conclusões foi uma coisa, assim, essencial. E não foi uma coisa, tipo assim, eu li um negócio que era diferente da minha vida e eu falei, nossa, isso faz sentido. Foi mais, tipo, eu li um negócio que tem tudo a ver com o que eu penso. Tudo a ver com o que eu penso. Foi fantástico, assim, pra mim. Essa experiência foi maravilhosa. E eu me sinto muito grata de ter pesquisado por essas coisas. E sou muito feliz pelos meus amigos católicos que me tiraram 50 zilhões de dúvidas. Assim como meus amigos de outras religiões também. Então, muito obrigada, gente. Uma outra coisa que eu aprendi, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre comunicação não violenta, é me comunicar de uma maneira mais saudável, que, assim, foi essencial pra mim. Eu ainda tenho muito o que aprender e tem muita coisa que eu sei na teoria, mas na prática é difícil. Mas mudou muito minha forma de ver as relações, mudou muito a minha forma de, sabe, explicar para as pessoas o que eu tô sentindo e tentar entender o que elas estão me passando. E foi, assim, muito, muito importante pra mim, demais. E não sei, eu sinto que eu tô melhorando muito. E eu sei que tem, assim, muita coisa pra eu melhorar ainda, muita coisa. Mas eu já tô no caminho, sabe? Eu tô fazendo alguma coisa sobre isso e eu me sinto muito melhor hoje em dia com a minha comunicação com as pessoas. E eu acho que, assim, eu me sentia muito insatisfeita com a forma que eu me comunicava antes. E descobrir um outro caminho, descobrir novas formas de me comunicar foi, assim, gente, foi sensacional. Foi muito bom, de verdade. Uma coisa que eu aprendi, especialmente neste ano, mas eu já estava aprendendo um pouco no ano passado, é que os meus gostos são muito amplos. E que eu acho que eu gosto de todo mundo, né? Mas era uma coisa que eu não esperava de mim, assim, sabe? Tipo, eu aprendi isso principalmente porque eu estou passando por esse processo de escolher qual profissão seguir, né? E qual curso que eu vou fazer na Unicamp. E quando eu me permiti realmente procurar as coisas e não ficar só fechada no que eu achava que eu gostava e conhecer, eu descobri que eu sou muito mais eclética do que eu achava. E, inclusive, assim, a minha dúvida final foi entre dois cursos muito diferentes, mas que os dois têm muito a ver comigo, na minha opinião. E eu lembro uma vez que eu tava conversando com a minha amiga Luísa e a gente não se falava há algum tempo, né, e tal, e eu contei pra ela que eu tava indo esses dois cursos. E eu falei, tipo, eu sei, né, meio diferente, tipo, querendo me justificar, porque eu acho que todo mundo meio que sempre foi assim na minha vida, sabe? Se você falar que você tá em dúvida entre dois cursos muito diferentes, as pessoas vão olhar com você com uma cara meio torta, tipo, você não sabe o que você quer, sabe? E então eu já tava meio me justificando, assim, sabe? Tipo, por que, que eu tava em dúvida entre dois cursos tão diferentes. E ela falou, eu não vou lembrar exatamente as palavras dela, mas foi alguma coisa tipo. Nós somos pessoas múltiplas, nós não temos um interesse só, nós temos vários interesses. E ela falou aquilo e fez eu perceber que sim, é verdade, sabe? A gente não precisa ter só uma área que a gente gosta, só uma coisa que a gente quer fazer com a nossa vida. Uma coisa muito incrível que eu aprendi foi a lidar melhor com a minha aparência. E é um processo, né, gente? Então, não vou falar que eu tô ótima e que hoje em dia, nossa, zero problemas com minha aparência e eu lido super bem, nossa, perfeita. Mas eu com certeza lido muito melhor. E assim,
Eu queria muito fazer vídeos especificamente sobre isso, e eu pretendo fazer, mas eu só tô... Eu acho que é uma coisa que é muito complexa, então eu tô pensando bem antes de fazer esses vídeos, mas eu acho que eu consegui... Eu tinha meio que um ciclo, eu ficava meio presa nessas duas fases, que ou ligar extremamente pra minha aparência, ou não ligar nada, e nenhuma delas me deixava feliz. E eu acho que esse ano eu consegui chegar numa coisa muito mais saudável pra mim, que é, ok, eu ligo pra minha aparência, eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de pôr uma roupa que eu acho bonita, eu gosto de estar num peso que eu me sinto confortável, eu gosto de passar uma maquiagem de vez em quando, eu gosto de cuidar do meu cabelo, mas eu não deixo isso me iluminar. Eu não vou fazer coisas que não são saudáveis pra alcançar isso. E, tipo, essa não é a minha meta, sabe? A minha meta não é ser bonita. Tipo, tem muitas mais coisas que são importantes na minha vida. E eu consegui aceitar que eu não tenho um corpo de revista. Por mais, assim, gente, por mais que eu seja magra e que, assim, eu esteja dentro do padrão de modo geral, aquele corpo da revista não é meu. E eu nunca vou ter aquele corpo e tá tudo bem, sabe? E, tipo, olhar pro espelho e ver o que é meu corpo. E não ficar pensando no que ele deveria ser, sabe? Então, eu não sei se faz muito sentido pra vocês, assim, que estão de fora. Mas foi uma coisa muito importante pra mim, sabe? Começar a ver minha aparência desse jeito. E, tipo, tudo bem, eu posso ligar, eu posso querer me sentir bonita. E eu posso fazer coisas com um propósito que é totalmente estético. Desde quando seja só mais uma característica, sabe? Eu não preciso desesperadamente ser muito linda e maravilhosa. Eu não preciso da aprovação das outras pessoas quanto à minha aparência. E eu não preciso ter um corpo que eu não tenho. E me sentir mal com o meu corpo pelo jeito que ele é, pela estrutura dele. Então, foi assim, perfeito pra mim, demais, gente, sério. E eu tive várias fases, várias coisas que eu fui pensando até chegar nisso. E hoje em dia eu me sinto muito feliz, assim. Claro que assim, a gente tem momentos e momentos, né? Mas de modo geral, de maneira muito mais saudável com o meu corpo, muito mais saudável. A nona coisa, que é uma coisa que a quarentena me ensinou, foi a lidar melhor com eu mesma e curtir a minha presença. Então, nos momentos que eu tava triste, nos momentos que eu tava feliz, tinha eu. E aprender a lidar com isso, sabe? Aprender a estar comigo mesmo e fazer as coisas comigo só. E só pra mim, só pra eu ver. E isso foi uma coisa assim, nossa, maravilhosa. Foi uma coisa que eu acho que eu não teria feito se não fosse pela quarentena. E que eu precisava muito aprender a estar comigo sozinha. Então, sério, eu sou muito feliz por isso, por todas as coisas que eu tenho feito por mim e pra mim. E só eu tô vendo. E foi uma coisa muito importante pra mim aprender. A 10ª coisa que eu aprendi é que todas as pessoas têm uma história por trás, alguma coisa a mais do que a gente conhece elas. E ano passado eu comecei a fazer uma entrevista com algumas pessoas e, tipo, são umas perguntas. Algumas são mais pessoais, outras são menos, e são sobre vários aspectos da vida das pessoas. E eu faço meio que só por diversão, assim, tipo, eu chego pra uma pessoa que eu conheço e falo, posso te entrevistar, fazer umas perguntas e tal. E aí, claro que a pessoa só responde que ela se sente confortável. Assim, bem por cima explicando o que eu faço. E, gente, eu descobri tantas coisas sobre as pessoas em volta de mim. E, assim, eu aprendi que tem gente com... Do meu lado, não é gente longe, é gente do meu lado que tem uma experiência completamente diferente da minha, ou muito parecida com a minha, e eu nem imaginava. E conhecer coisas que são problemas para outras pessoas e que nunca foi um problema pra mim, e coisas que são ótimas pra outra pessoa e pra mim já não é tanto. Então, assim, eu acho que eu aprendi que as pessoas são muito mais profundas, tipo, todas as pessoas. Não sei se todas, né, mas assim, a grande maioria são muito mais profundas do que a gente conhece. E que é muito importante a gente ter um momento pra conhecer as pessoas que estão em volta da gente, assim, de verdade, assim, sabe? Além da superfície. Então eu gostei muito de fazer essas entrevistas e eu pretendo continuar, assim, por muito tempo. A 11ª coisa, mas que também tem muito a ver com isso, eu tenho uma pergunta na minha entrevista que é: qual mensagem você gostaria de deixar pro mundo? E eu descobri que as pessoas têm visões muito diferentes sobre isso. Que, por mais que eu concorde com todas as coisas, assim, eu acho que não teve nenhuma coisa que alguém falou que eu pensei, não, isso daí, que horror. Mas a nossa meta número 1, assim, a coisa que a gente achar mais importante de todas, é muito diferente de pessoa pra pessoa. E era uma coisa que eu não esperava, sabia? Eu achava que eu ouvi respostas mais ou menos parecidas. E assim, eu ouvi respostas que não se anulam, mas que são diferentes, muito diferentes. São sobre aspectos completamente diferentes. Eu fiquei muito surpresa. E eu sempre ouço coisas que eu nunca tô esperando ouvir. E eu acho isso incrível. Sério, foi minha pergunta. Acho que se não foi minha favorita, foi uma das minhas favoritas, assim, de fazer. Porque eu sempre aprendo. Eu sempre descubro um lado novo
das coisas, sabe? Então isso pra mim é fantástico. 12ª coisa, eu descobri que eu sou muito mais forte do que eu achei que eu era. Acho que por todas as coisas que eu passei no ano passado, e esse ano, e agora na quarentena. E eu descobri que eu consigo passar por elas. Foi uma coisa, assim, muito relevante pra mim. Ver o quanto eu consigo suportar e como eu consigo lidar com as coisas. Então, isso foi uma coisa muito importante pra mim, porque teve várias coisas que eu tinha muito medo de acontecer, porque eu pensava, se isso acontecer, meu mundo vai desabar. E coisas assim aconteceram e eu tô aqui. Então, fez muito bem, assim, pra minha autoestima nesse sentido, ver o quanto eu sou forte. E claro que tem gente que carrega fardos muito mais pesados do que eu carrego, nossa, não tem nem comparação. Mas que, sabe, eu não sou frágilzinha e não consigo lidar com as coisas e tal. Descobri que eu sou forte e resiliente, que eu sou capaz de lidar com as coisas, foi extremamente importante pra mim. A 13ª coisa é sobre a terapia, que eu fazia terapia antes, aí no passado eu acabei parando e esse ano eu voltei a fazer. E cada vez mais eu percebo quanto a terapia é uma coisa tão importante na minha vida, e eu acho que deveria ser importante na vida de todo mundo. Não sei todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que é terapia se elas não fazem. E eu acho que a gente tem tanta coisa pra trabalhar com nós mesmos, pra ser pessoas melhores e pra ser melhores com nós mesmos, assim, sabe? Ser mais gentis com nós mesmos também. E é muito bom fazer terapia pra mim por causa disso, porque eu sinto que eu tô sempre melhorando. Eu sinto que eu tô sempre, sabe? Se ultimamente tem sido muito menos sobre meus distúrbios psicológicos e muito mais sobre eu mesma, assim, pessoa, coisas que todo mundo tem. E então, assim, meu sonho de princesa era que mais pessoas pudessem ter acesso a essa ferramenta e que as pessoas vissem com olhos menos preconceituosos que é a terapia, porque é muito importante pra mim. E eu acho que mesmo se você não faça terapia, é muito importante você ter essa meta de se melhorar e trabalhar quem você é e a sua personalidade e o que você pensa e o que você faz, sabe? Eu acho assim, isso é uma coisa muito importante, sabe? Eu não acredito em só viver a vida por viver, eu acho que a gente tem que querer mais. A 14ª coisa que eu aprendi, eu fiz um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui no card, é sobre me preocupar menos com o futuro e aceitar que eu não tenho controle e não surtar tanto quando as coisas parecem que estão saindo do meu controle e não ficar arranjando problema em coisa que eu nem sei se vai acontecer. Então, isso foi, assim, extremamente importante pra mim, pra questão da minha ansiedade. E, assim, coisa que a gente vai aprendendo na prática, né? Mas eu sou muito feliz de ter aprendido isso. Me ajudou demais. A 15ª coisa também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card. É sobre não precisar ser melhor que os outros e não precisar estar sempre no primeiro lugar em tudo e não precisar, sabe, não sentir uma coisa assim de falha quando alguém é melhor do que eu. Que eu acho que todo mundo tem isso em algum aspecto da vida, pode não ser nos mesmos do que eu, mas em algum aspecto tem ali, sabe? Você quer ser o melhor filho, você quer ser o melhor aluno, você quer ser a melhor namorada, você sabe? Tipo, você tá sempre querendo ser o melhor e quando alguém se sai melhor do que você se sente um lixo, mesmo o seu sendo bom. Então, isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi. E se você não viu esse vídeo, eu recomendo muito que você veja, ele é bem interessante. Meio estranho, né? Falar que ele é bem interessante, tipo, eu que fiz, assim, tipo, meio, né? A 16ª coisa também tem a ver com isso, que foi que eu aprendi a fazer as coisas só porque eu gosto e coisas que eu sou ruim, mas só pela diversão do momento de fazer. Então, tipo, tocar instrumento, desenhar. Aqui o canal, sabe? Tipo, fazer sem estar pensando no resultado final, se vai ter bastante gente que vai ver, se meu desenho vai ficar bonito, se eu vou conseguir tocar essa música legal. Só pensar, tipo, na diversão que é. Então, pra mim, tipo, gravar os vídeos é uma coisa muito divertida, é muito legal falar, e é muito legal poder transmitir isso pra outras pessoas. Então, tipo, não é uma coisa que eu faço pensando em quantas views vai ter e quantas pessoas vão dar like e tal. É muito mais pelo processo do que pelo resultado final. E eu acho que isso é ótimo. É muito gostoso você olhar pra uma coisa e falar, eu sou meio ruim nisso, ou eu não sou tão bom quanto eu queria ser. Mas é muito divertido fazer isso e eu continuo fazendo mesmo assim. A 17ª coisa que eu aprendi, e é uma coisa que eu quero muito fazer um vídeo, talvez mês que vem, não sei. Tem a ver com um TED Talk que eu vi, eu vou deixar aqui no card também. É sobre
uma necessidade de atenção que a gente tem cada vez maior. E várias coisas que eu percebi que eu tava fazendo só pra conseguir atenção. E só pra... Tipo assim, quando eu não conseguia essa atenção, eu me sentia frustrada como se eu estivesse errada. E sendo que, tipo... eu acho que se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender muito mais. Mas sabe aquela coisa, tipo assim, você posta uma foto nas redes sociais e aí não tem muita gente que comenta, e aí você fica triste com isso, tipo... Sabe? Então, eu acho que aprender a lidar muito com isso foi uma coisa muito importante pra mim. E eu sinto que eu não tô conseguindo expressar direito isso nesse vídeo, mas assistam, por favor, esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, porque é muito interessante. E assim, eu já tava pensando nisso antes, e quando eu vi o vídeo eu falei, meu Deus, exatamente isso. Então, recomendo muito que vocês assistam de verdade, assim. Estamos chegando ao final, né? Agora é a 18ª coisa. E a 18ª coisa que eu aprendi... Não sei se tem muito como resumir ela, mas eu acho que eu aprendi muito mais sobre o que é amor, no sentido romântico, assim, da coisa. Aprendi muito mais sobre o que é amar outra pessoa e construir uma relação com ela. Eu sinto que... Eu não me acho... Eu acho que, assim, nossa, agora eu entendi o que é isso. Muito longe disso. Mas as minhas experiências no último ano me fizeram aprender demais, assim, sabe? E ver como é uma coisa sem sentido, mas com muito sentido. E acho que principalmente essa ideia de que é uma coisa que a gente vai construindo, né? E que não é uma coisa que papum tá ótima lá e que... Nossa, várias coisas que eu pensava mudaram muito sobre isso. Não sei muito porquê, mas mudaram. Eu sou muito feliz que elas tenham mudado e... eu acho tão bom isso, sabe? Que a gente esteja sempre mudando, é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas eu acho que assim, o amor é uma coisa que é muito importante na nossa sociedade, e esse amor romântico e tal. E eu acho que é muito importante, então, que a gente reflita sobre isso e reflita sobre que tipo de relacionamento a gente gosta, o que a gente espera, e se essas expectativas nossas são reais ou não, e tudo isso, assim, sabe? Tudo a respeito disso eu acho muito importante a gente refletir. E no último ano eu pude refletir muito sobre isso, então eu sinto que eu cresci demais por causa disso. Essa nona coisa, eu acho que é meio um resumo de tudo isso, mas nesse último ano eu aprendi muito sobre mim mesma, muito sobre a forma que eu penso e as coisas que eu gosto e não gosto e as minhas meus lados positivos e as minhas fraquezas e aceitar elas e tentar trabalhar elas também. E eu descobri coisas que eu nunca nem imaginava, sabe, sobre mim. Então, a terapia ajuda muito nisso, mas também essa coisa de autoobservação, né? De você estar prestando atenção no que você tá fazendo e tudo mais. E eu sinto que a Beatriz de 2020 se conhece muito mais que a Beatriz de 2019. A Beatriz de 19 anos sabe muito mais sobre ela mesma do que a Beatriz de 18. E eu espero que a Beatriz de 20 anos saiba muito mais do que essa Beatriz aqui agora. E é isso, gente. Eu espero conseguir fazer esse vídeo ano que vem também. Não sei se eu vou ter 20 coisas pra falar, mas eu acho isso muito legal, assim, sabe? Ver quantas coisas a gente aprende em um ano, que não é um tempo tão longo assim. E como a gente tá sempre mudando, mas ao mesmo tempo a gente sempre é a gente. Não sei, agora ficou muito filosófico, né, o vídeo. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado e que um pouquinho dessas reflexões talvez tenha te ajudado ou feito você pensar sobre alguma coisa que você não tinha pensado antes. E eu acho que esse vídeo é como um brinde às mudanças que a gente experiencia na nossa vida e como a gente cresce. E como a gente esquece as coisas também, eu acho que é importante lembrar. A Nathalie fala bastante disso no vídeo dela. Mas como a gente tá sempre se redescobrindo e redescobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, eu acho isso... não sei, gente, é muito bom, né? A vida. Por hoje é só. Eu acho engraçado falar só porque eu tenho certeza que esse vídeo ficou enorme. Mas muito obrigada por terem assistido até aqui, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.